Era uma vez gritos pela casa. Era uma vez criança rejeitada. Era uma. Boa tarde, gente. Vamos ver se a gente consegue entrar, Raquel, aqui, né? Aí, aqui vem. Só você virar a sua câmera, amigo. Tá me vendo, Só Raquel? que aí eu não tô te vendo. Eu acho que a punição, Raquel, é no seu Instagram. Pode ser. Eu tô pensando que foi por causa da live que tivemos sobre o Setembro Amarelo. Pode E aí ser. Porque foi a você gente que acabou começou a live falando aquele dia, não foi? isso. E a gente acabou falando algumas palavras que normalmente não pode ser ditas, né? E de repente o Instagram acabou dando essa punição, né? Mas eu não Então tô pode te vendo. ser. Então, eu consigo te ver normal, igual ontem. Sim. Pra mim fica tudo normal. Não, acredito que E as aqui pessoas do. também, ó, estão vendo as Então duas. tá ótimo. O mais importante é que elas vejam a gente, escute também, né? Eu vou Então, entrar gente, aqui no deixa Instagram eu só dar daqui. boa tarde e vou deixar você, Raquel, que hoje a live era você que ia começar, então é como se você mesmo tivesse começado a live, tá por sua conta. Tá certo. Meninas, a gente pede desculpa também, né? Com essa instabilidade que aconteceu. Provavelmente amanhã a gente vai pro YouTube, viu? A gente vai pro YouTube, porque acredito eu que fica até melhor. Normalmente o YouTube não acontece isso e já tem na opção de estar fazendo a live, né? Junto com outras pessoas. Então, meninas, vamos continuar, vamos dar início, né? Vamos dar início. Sejam todas muito bem-vindas. Manda aviãozinho aí para os seus contatos, para o máximo de pessoas que vocês puderem, para estar sendo alcançadas. E hoje o nosso tema vai ser mudança de mentalidade na jornada da criança interior. Mas primeiro a gente precisa entender o porquê criança interior, né? O que isso significa? Qual é esse conceito da criança interior? Esse conceito ele se refere a uma parte simbólica da nossa psique que representa a nossa identidade e experiências da nossa infância. É uma metáfora que descreve como as experiências, os traumas, as crenças e as emoções da nossa infância, elas continuam a influenciar nossa vida adulta. Muitas vezes de forma inconsciente. É o que a gente sempre traz aqui, né? A gente traz essa informação para vocês, né? Sobre o nosso inconsciente, sobre as reações que a gente tem, sobre o nosso comportamento, sobre como nós reagimos diante de determinadas situações, como é que a gente lida com a vida. Então, tudo isso aí está globalizado e dentro da nossa criança interior. O quanto é importante a gente falar também sobre isso, porque a gente continua sendo aquela criança, né? Aquela criança que foi um dia, é a gente, só que a gente é adulto, mas a gente traz essa criança. Só que, e aí, qual é a experiência dessa criança, né? O que foi que aconteceu na vida dessa criança? Que fez transformar quem eu sou hoje, né? Que faz com que os meus comportamentos, elas representam muitas vezes comportamentos disfuncionais referente ao que aconteceu lá no meu passado. Então, as crenças formadas na infância, como eu sou incompetente, ou eu não sou amável, ou você é burro, eu sou burra, tantas outras, né? Informações que é passada para a gente pode persistir na nossa vida adulta, afetando nossa autoestima, autoconfiança e as nossas tomadas de decisões. Então, o quanto é valioso a gente entender, reconhecer sobre a nossa infância, sobre a criança que eu fui, e por que eu estou tendo algumas atitudes hoje na vida adulta? Por que eu tenho medo? Por que eu carrego
tanto medo da rejeição? Por que que eu carrego medo de tomar uma decisão? Por que que eu carrego essa insegurança, muitas vezes, de dar minha opinião? Por que quando eu estou no meio de um grupo que aparentemente, para mim, são pessoas inteligentes, são pessoas cultas, e eu não dou minha opinião, eu tenho medo de ser julgada? Porque muitas vezes uma palestra, uma live, por exemplo, eu tenho sonhos de fazer uma live, mas me bloqueio, eu sou bloqueada em fazer uma live, de trazer uma informação que está dentro de mim, que eu conheço, eu domino o assunto, mas infelizmente isso me bloqueia. Muitas vezes, e todas as vezes, a maioria, na verdade, está ligado lá, na nossa criança interior, na nossa infância. Porque é lá que é construído a nossa personalidade, é construído o nosso caráter, é construído todas as informações que a gente tem hoje. As nossas atitudes, a forma como a gente olha, para o outro, para as situações, para as circunstâncias, é a forma que eu aprendi lá atrás. Né, Márcia? Fale um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, Raquel. E os padrões de comportamento, eles são desenvolvidos na infância. Todos os padrões de comportamento, a maioria deles são desenvolvidos lá. E usamos ele como mecanismo de defesa, de enfrentamento não saudáveis. Ou seja, pode continuar a ser usados até na idade adulta, mesmo quando não são mais apropriados. Qual era o mecanismo de defesa da Márcia? A agressão. Quando eu era criança, o meu mecanismo de defesa para me proteger de algumas situações era briga. Eu era muito brigona, eu era de bater mesmo, não era aquela pessoa. Eu batia de verdade, eu batia nos meninos. Quem viu um pouquinho da minha história sabe o trauma que eu vivi. Então eu batia nos meninos, mas só brincava com meninos também. Então eu cresci e o padrão de comportamento continuou na minha vida. Eu não batia mais fisicamente, mas eu batia verbalmente. Se chegasse até a mim, eu já falava e não tinha aquela questão de papas na língua. A Cristina tá falando, nem parece, mas eu sou aquela que os filhos não estão em casa, eu posso falar. Eu sou aquela que ia para a secretaria todos os dias, Raquel. Todo dia. Os diretores de onde eu estudei me conhecem pelo nome. Porque eu sempre estava na secretaria por conta de brigas. Porque se olhasse para mim, eu já estava brigando. Padrões de comportamentos que eu recebi, que eu herdei na minha infância. Então, mesmo quando essas questões, assim, esses padrões não são mais apropriados, muitas das vezes a gente acaba usando eles também. Quando não se tem o que nós falamos um pouquinho ontem, do autoconhecimento. E traumas ou eventos emocionais da infância podem desencadear reações emocionais intensas na idade adulta. Muitas vezes, sem que nós percebemos a sua origem. A maioria das pessoas que tem padrões de comportamento, muitas das vezes agressivo, nem sabe por que elas são assim. Eu não queria ser assim, gente. Pode ser, tem gente que vira pra gente e fala assim, olha, eu não queria ser assim, mas é mais forte do que eu. Não é que seja mais forte, é porque ainda não tem identificado qual é esse padrão. Por que está se repetindo isso? O que aconteceu que me fez eu ficar dessa maneira? Eu repeti esses padrões. E, gente, só dando um cortezinho aqui, hoje eu vou falar bem menos. Vou deixar a Raquel falar mais hoje, porque eu estou com muita alergia. Eu estou aqui só porque eu tenho compromisso com vocês. Eu não quero perder esse compromisso com vocês. Então, eu vou deixar a Raquel falar bem mais do que eu hoje, mas eu vou estar aqui para poder estar acrescentando um pouquinho também. E lembrando que tudo que nós estamos falando aqui sobre esse conceito da criança interior, sobre a cura dessa criança interior, essa criança ferida, essa criança machucada, nós iremos falar bem mais, nós iremos trabalhar na jornada Recomeçar. Raquel, pode continuar, porque... Sim. Certo. E é isso que a gente fala, né? As experiências passadas, elas moldam as nossas crenças e a nossa mentalidade. Não se preocupe,
Cadê? É a Cristina, né? A live ela vai ficar salva, mas é muito importante que você acompanhe aí depois até o final, porque sempre no final a gente dá aí umas diquinhas legais, tá bom? Então, sobre as experiências passadas, elas desempenham um papel fundamental na na formação das nossas crenças, na nossa mentalidade, que é crucial, é aquilo que a gente sempre fala, né? O que eu faço, o que eu penso, como eu reajo, está tudo aqui dentro de mim, porque foi construído, né? Então a nossa mente ela é moldada pelas vivências, pelas interações e eventos que vivenciamos ao longo da nossa vida, especialmente durante a infância e a adolescência. Então, assim, o que acontece? Quando a gente tem alguma reação, né, falando hoje, quando a gente tem alguma reação, muitas vezes quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente não entende por quê, né? E nas sessões terapêuticas, inclusive na jornada também, aonde a gente vai estar identificando o porquê de certos gatilhos são acionados e certos comportamentos aparecem. Porque está tudo lá atrás, está tudo na nossa infância. Porque quando somos crianças, estamos constantemente aprendendo, absorvendo todas as informações do ambiente ao nosso redor. Quando a gente fala, cuidado, cuidado se você tem criança aí ao seu redor, porque elas estão te observando, elas estão o tempo todo te moldando, elas estão o tempo todo absorvendo o seu comportamento, a forma como você fala, a forma como você mostra para ela como lida com os problemas, como lida com as situações, como você reage a determinadas situações. Isso tudo, aquele pequenininho ali que parece que não faz nada, não está observando, mas ele está tudo, ele está captando tudo, ele está guardando e armazenando tudo dentro dele. Modelamos essas crenças quando a gente é criança, as atitudes, os comportamentos com base nas influências que nos cercam, como os nossos pais, os nossos familiares, os professores e amigos. Então, quanto é importante? Nós já fomos criança, então nós sabemos que isso é verdade. Muitas vezes nós julgamos um comportamento do nosso pai, por exemplo. Quando a gente menos espera, quando eu me torno adulta, eu acabo repetindo aquele comportamento. A Márcia falou ontem, né, sobre a mesma reação dela, a mesma atitude que ela teve em beber, por exemplo, né, onde ali vivia na casa dela, no ambiente dela, né, onde tinha essa questão da bebida, do grito, tudo. Ela repudiava aquela situação, mas o que ela fez? Inconscientemente, ela partiu para o mesmo hábito, para as mesmas atitudes. Porque também entra aquela questão, quando eu desonro, né, as atitudes, as ações dos meus pais, eu também carrego isso para a minha vida. Mas essa questão da desonra, a gente vai falar na jornada com muito mais detalhe, para você entender muito mais o que isso quer dizer. Então, as nossas experiências repetidas ou eventos significativos podem criar estruturas de pensamentos profundamente enraizados em nossa mente. Então fica ali tudo enraizado. Às vezes a gente julga e faz a mesma coisa. A criança agredia por ter pais agressores. Exatamente. Se eu tenho uma mãe que grita, a forma que ela tem de educar é grito, a criança ela vai também se tornar uma pessoa que só grita, só fala gritando, né? Por exemplo, as experiências de sucesso também podem nos levar a acreditar em nossas habilidades, enquanto fracassos também pode gerar autodúvidas. Então, quando você tem um sucesso e você é reconhecido por isso te dá uma potência maior de sempre estar ali conquistando e não desistindo. Mas os fracassos também podem gerar as autodúvidas, né, sobre si
inclusive, sobre eu não posso, eu não sei, eu não consigo, né? A gente ouve muito essas palavras, eu não consigo sair dessa realidade. E isso é muito difícil, porque você simplesmente está profetizando na vida de vocês, quando a gente fala que eu não consigo. Eu estou profetizando na minha vida que eu não consigo. Quer dizer, eu estou afirmando para o meu corpo, eu estou afirmando para a minha mente que eu sou incapaz. Então, é a mesma potência que você tem quando você fala eu sou capaz, é a mesma potência do não capaz de ser capaz. Por que que é tão difícil? A gente vai entrar muito mais profundamente nessas questões, né? Porque isso daí, gente, a criança interior, esses traumas, tudo que a gente traz, né? A desonra, tudo que a gente traz, que a gente tem uma tendência muito grande de repetir os mesmos padrões de comportamento, é muito extenso, é algo profundo, é algo que a gente é mergulhar mesmo, é uma imersão aonde você vai entrar no seu mais profundo, né? Onde você nunca alcançou para você sair e entender. Porque vou dar aqui só um spoiler, tá, gente? Acredito também que a maioria já sabe. A autocura, ela começa no entendimento. Quando eu entendo a minha situação, quando eu entendo o que eu estou vivendo, eu abro a porta para um recomeço. Tá certo? Márcia, quer falar mais alguma coisa? É exatamente sobre isso que você está dizendo, Raquel. E eu vi que a Cristina botou aí, nós somos o que pensamos e o que falamos. É exatamente sobre isso. Os padrões de comportamento, eles vão se repetindo. E aquilo que eu acabo julgando no outro, eu acabo fazendo. E isso é uma das coisas mais fortes que não tem como escapar. Eu julguei, eu vou e pratico praticamente as mesmas coisas, principalmente se são pessoas da própria casa, que são os pais. São esses padrões de comportamento. Como a Raquel disse, o que eu julgava nos meus pais, tudo que eu julgava neles, eu acabei fazendo e com a intensidade até maior do que a deles. Porque os meus pais bebiam, a minha mãe bebia, mas minha mãe nunca saiu de dentro de casa. Minha mãe bebia dentro de casa. Eu saía de dentro de casa, eu ia para festas. Eu lembro que voltava no outro dia de manhã. E meus pais não faziam isso. Era só ali, naquele lugar ali, dentro de casa. Eu não me lembro do meu pai chegando em casa de manhã. Eu não tenho essa memória na minha mente. Mas eu fazia com maior intensidade. Por quê? Porque não tinha essa questão do autoconhecimento. Então, para mim, como eu criei, eu nasci naquele lugar, eu fui criada naquele lugar, para mim era algo normal. Então, nós entendemos que a mentalidade de crescimento ela é crucial para uma jornada da criança interior. Eu preciso ter uma mentalidade que eu posso crescer, que eu posso ser além daquilo que eu ouvi, daquilo que falaram que eu seria. Como a Raquel falou aí acima, as palavras elas não podem me definir. O que eu ouvi não pode dizer, ditar quem eu sou. Eu preciso e eu posso. Ou seja, uma mentalidade de crescimento, ela nos torna mais flexíveis e resistentes diante de desafios. E isso ela é essencial ao enfrentar traumas e feridas da infância. Por quê? Porque nos permite que nos adaptemos e cresçamos com essas experiências. Ou seja, quando eu tenho essa mentalidade de crescimento, eu começo a ficar mais flexível e resistente diante dos desafios de hoje. Eu atendo uma moça, Raquel, e eu peguei essa moça ontem, também ontem eu atendi ela novamente, e ela chegou bem mal essa semana. Eu falei, gente, cadê o sorriso? Que é uma moça que está sempre sorridente, uma moça linda. Eu estou assim porque eu fui muito mal com a minha criança interior. Eu virei para ela e falei, mas por que você foi mal com a sua criança? Porque ela tem crise de ansiedade, ela está trabalhando nisso. Porque eu me dei uma crise de ansiedade e eu não consegui me controlar em 2 minutos. Eu falei assim, tá, mas você conseguisse controlar uma crise de ansiedade em 2 minutos? Ela sim, falei, então parabéns para você. Você já está na frente de um monte de gente aí, porque uma crise de ansiedade é 15, 20, 30 minutos.
Ela, eu não sabia, eu fui tão mal com ela porque eu fiquei brigando. Você não pode ser assim. Você não pode fazer isso. Você não pode padrão de comportamento que ela ouviu lá na infância dela. Ela carrega isso até hoje. Ela está se libertando disso através do autoconhecimento, através dessa autocura. Ontem foi preciso fazer algo que teremos lá na jornada, recomeçar. Que ontem foi preciso fazer um ensaio mental para liberar essa criança interior que estava aprisionada. E ver o sorriso dela no final não tem preço. E isso tudo vocês vão encontrar na jornada Recomeçar. Raquel, pode continuar. Sim, exatamente. A gente entra nessa questão da mentalidade, né? O quanto é importante a gente trabalhar a forma como eu penso. E quando a gente fala da criança interior, a gente não quer dizer assim, que a gente vai deixar ela de escanteio. A gente não pode deixar a criança interior de escanteio, porque a gente está deixando a gente mesmo de escanteio, né? Então, assim, eu preciso entender sobre ela, que está dentro de mim, e eu preciso acolher ela. Se você, por exemplo, foi uma criança onde você teve rejeição, abuso, abandono, você se sentiu sozinha por muitas vezes, sem ninguém ali para te abraçar, para te acolher, você tem que fazer isso com ela. É acolher. Não é pressionando ela, porque aí você está fazendo a mesma coisa que fizeram com você lá atrás, né? Você está reprimindo a si mesmo. Olha só, você está reprimindo. Então a gente vai ensinar e vai mostrar para vocês, vocês vão entender na jornada a importância de entender sobre a sua criança e acolher ela. O quanto isso é valioso. Então, uma mentalidade de crescimento, ela vai o quê? Nos encorajar a sermos gentis e compassivos conosco mesmo, à medida que enfrentamos a nossa história passada. A forma como eu vou olhar para a minha história, a forma como eu vou olhar para a minha dor, isso é que vai definir o meu hoje. Como é que você está olhando para a sua história? Como é que você está olhando para a sua dor? Você está julgando? Você está procurando resposta? Às vezes a gente não tem resposta. Às vezes a gente não vai encontrar resposta. Mas a gente não precisa ir atrás dela. A gente só precisa entendê-la. A gente só precisa compreender e aceitar e acolher. Mas tudo isso de uma forma muito mais profunda na jornada. Isso é importante, porque a cura da criança interior, muitas vezes, ela vai envolver um confronto nas nossas emoções difíceis. Assim como a Márcia acabou de dar esse exemplo da paciente dela. Dói no começo, porque você vai confrontar com as suas emoções mais doloridas, mais difíceis, que muitas vezes você jogava para escanteio, você escondia no baúzinho, você colocava ali no baúzinho para não ver, para não lembrar, porque a forma que você tem ou tinha de lidar com isso era não lembrar. Só que está tudo aqui dentro. Por mais que eu não lembre, mas a memória está aqui. Aonde ela apresenta é nos meus comportamentos. Então, com uma mentalidade de crescimento, estamos dispostos a trabalhar na substituição de padrões de pensamentos e comportamentos negativos que podem ter se originado na infância por padrões mais saudáveis e construtivos. O quanto isso é valioso. Isso está tudo globalizado ali, ó, no autoconhecimento, na autodescoberta, no acolhimento da criança interior e nessa mudança de mentalidade. E na jornada, a gente vai permitir uma exploração profunda das experiências da infância. Então, assim,
é algo muito profundo. As experiências das crenças que podem estar o quê? Enraizado na criança interior. Isso promove o comportamento de como as crenças moldam a mentalidade atual. Eu posso mudar isso. Segredo para vocês. Eu posso mudar minha mentalidade hoje. Se eu levei aí 30 anos com aquela mentalidade negativa, com aquele comportamento destrutivo e principalmente repetitivo aos nossos pais, principalmente, o que eu faço? Eu vou levar para a vida toda, né, esses comportamentos, mas eu posso mudar. Esse é segredo para vocês. Não espalhem, tá? A gente pode mudar. Porque nós criamos hábitos. E hábitos vai ser aí a nossa próxima live, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, sobre o hábito. Porque a mudança de mentalidade, ela está aí escondidinha nos hábitos também, né? Nos hábitos também. Então, assim, é muito importante a gente entender. A gente não precisa ficar com esse cérebro assim, ó, fechado e eu vou morrer assim, não. Não é assim, não. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Eu também fui uma criança, adolescente, que eu não tinha autoconfiança, eu não confiava em mim, tudo que eu começava, alguém vai com certeza vão se identificar aí. Tudo que eu começava, eu não terminava, eu não concluía. Eu parava no meio do caminho e dizia que não era para mim. Tudo, 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 tudo. E hoje, quando eu coloco algo na minha cabeça, eu vou fazer isso, que eu decido, então eu começo a trabalhar essa mentalidade, porque eu consigo. E nada melhor junto com alguém. Aí a Márcia, por exemplo, unidas aí, também era assim. A Márcia, tudo que começava, ó, muita gente aí está se identificando. Isso tudo está enraizado lá atrás, quando a gente era criança, né, Márcia? Quando a gente era criança, fala assim, né, Márcia, como se ela soubesse, né? A gente é irmã aí. Que quando a gente ia fazer algo, o que a gente ouvia dos nossos pais? Sai daí, não vai dar certo, não, vai quebrar, não mexe, fica quieto, não faz, não vai dar certo. A gente sempre ouvia isso. Não é por maldade, tá, gente? Era uma forma de proteção, só que eles não sabiam disso. Mas hoje você está sabendo. E hoje você vai abrir, ó, já vai começar a abrir a mente e entender que é capaz, que você sim é capaz, que é possível mudar essa mentalidade de tantos anos que você carregou. Você não precisa ficar preso nessa mentalidade antiga, que está só te maltratando, que está só te bloqueando. Né, Márcia? Fala um pouco mais sobre isso, sobre a nossa jornada e trazer mais esses insights aí para a galera aqui. Certo. E lembrando, quando você fala aí, Raquel, vai me dando os insights, eu vou lembrando realmente de algumas coisas que, por ouvir que não vai ser nada, que não vai ser ninguém, que não é para você, para com isso. E eu me lembro que eu acho que eu já fiz de tudo nessa vida. Olhando um pouco para minha história, eu já vendi lingerie, não deu certo, parei. Já vendi roupa tipo sacoleira, ia eu e minha irmã para outra cidade, que na época acho que era Petrópolis, que a gente ia, era 2, 3 horas de viagem de onde a gente morava, a gente ia, buscava roupa, vendia roupa, não deu certo. Depois eu entrei na costura, aprendi costura, falei, eu vou fazer roupa, eu quero fazer vestido de noiva, botei aquilo na cabeça, vou fazer isso e aquilo. Aprendi, mas foi bom para mim que eu aprendi o costura. Não funcionou porque eu não tinha paciência para aquilo, para roupa. E não tem até hoje, para eu poder costurar, eu preciso estar num dia muito bom, sem ter nada na cabeça, não vou rasgar a peça da roupa. Não é para mim, gente. Eu aprendi hoje que não é para mim. E eu achava que não tinha jeito para nada. Aí fui fazer estampa de roupa. Comecei a estampar roupa também, Raquel. Estampei capa celular. Uma tia do meu esposo comprou as máquinas. Falou assim, vão entrar na sociedade, vão fazer. Comecei naquela empolgação. Falei, não, senão eu também não quero. Parei com aquilo também.
E quando eu comecei na psicanálise, eu também acreditava que não era para mim. Além de não acreditar, eu também ouvia: olha, é mais uma coisa que você vai fazer e vai parar. É um dinheiro que você está jogando fora. E eu precisei de entrar realmente nessa questão do meu eu e descobrir que aquela criança estava ferida. E entender que eu precisava realmente saber quem eu era. Buscar essa autocura. Mostrar para essa criança: olha, você vai passar por muitas coisas ruins. Mas olha só, você vai vencer. Você vai conseguir. E eu precisei conversar com essa criança, o meu eu interior, eu precisei conversar com o meu eu. E mostrar para mim: olha, dessa vez não. Isso sempre ardeu no seu coração. Você sempre teve esse desejo de cuidar de vida. Gente, se vocês pararem para analisar as profissões que eu queria, era para fazer o quê? Para levantar o ego das pessoas. Fazer vestido de noiva para quê? Levantar o ego. Estampar, eu estampava, era rosto de pai nas camisas, era de mãe, era alguma coisa. Para quê? Para também levantar o ego das pessoas. Então, eu precisei enfrentar isso e cuidar dessa criança ferida, que estava machucada, guardadinha num canto. Eu me lembro de algo, Raquel. A minha voz, gente, vocês me perdoam pela voz, mas hoje tá horrível mesmo. Eu sei que tá dando ruim para poder falar, mas eu me lembro de algo que teve uma vez que eu tive que... Eu fiz um ensaio com a menina e eu falei com ela: vamos buscar, vamos resgatar essa criança interior, onde está presa essa criança. E conduzir ela a algum lugar. E realmente ela se pegou numa cena onde ela ficava presa nessa cena. E ela falou assim: eu não consigo sair debaixo da mesa. Porque quando ela ouvia as brigas, os gritos, ela se escondia ali e ouvia que não seria ninguém, Raquel. Então, com isso, ela, na mente dela, aquela criança parece que ficou guardada, presa naquele lugar. E com o trabalho que nós fizemos ali, trabalhando junto com ela, ela conseguiu tirar essa mulher. Eu vejo ela hoje, eu falo: não pode ser a mesma. Ela também hoje já se formou, também já está atendendo os pacientes dela, que ela veio depois. Mas é incrível de ver. E durante essa jornada que nós vamos começar, que nós estamos fazendo essa série de live, os participantes, eles serão incentivados a praticar a autocompaixão, que é o que eu precisei fazer comigo. Ou seja, isso envolve aceitar as feridas da infância e as emoções associadas com gentileza e sem julgamentos. Por quê? Porque a criança ferida, ela não consegue receber, o adulto ferido na sua criança interior, ele não consegue receber nenhum elogio. Que se fala pra você: nossa, como você tá bonito. Ah, lá que você é bobo, tá falando isso por quê? Tá querendo o quê? Você nem acredita quando você recebe um ato de gentileza. Se dá um sorriso para você, basicamente você acha: mas por que tá rindo de mim? Gente, eu ainda falava feio. Tá rindo de mim porque eu estou, não vou falar o nome. Entende? Porque eu era dessa maneira. Eu não aceitava isso. E essa prática promove o quê? A mentalidade de crescimento, permitindo perdão a si mesmo e o aprendizado com as experiências passadas. Como a gente vai fazer isso? Com muitas técnicas exclusivas e reais, que vocês só vão encontrar lá na Jornada Recomeçar. Raquel, pode continuar. Sim, exatamente. E a jornada, ela vai oferecer ferramentas e estratégias para identificar e transformar crenças limitantes, que é o que a gente traz muito da nossa infância. A gente traz muitas crenças, e a gente vê isso dentro mesmo do consultório, né, dos atendimentos. A gente vê muita crença, é como se a gente trabalhasse assim, sabe? É um passinho de tartaruga, porque as pessoas trazem muitas idealizações erradas sobre elas, porque foi passado para elas, né? Os participantes, eles vão aprender a desafiar e substituir padrões de pensamentos negativos, ou seja, vocês vão ser desafiados, né? Quem estiver na jornada
vão ser desafiados a substituir os padrões de pensamentos negativos por aqueles que promovem o crescimento pessoal e a resiliência. Você vai mudar o olhar para você. A gente até fala assim, né? A gente fala tanto de empatia, porque a gente tem que ter empatia pelo outro, pela dor do outro, a gente tem que olhar com tanto respeito pela dor do outro, mas você olha com empatia para a sua dor? Você olha com respeito para a sua história? Você olha com esse amor, com esse zelo pelo que você passou? Ou você olha com julgamento, com crítica, com condenação, até muitas vezes brigado com Deus? Por que que Deus me fez assim? Por que que Deus me deu? Eu usava muito essa frase, né? Por que que Deus me criou então? Que foi para sofrer? Foi para sofrer que Deus me criou? Pois é, a gente usa tanto isso, e a gente vai desafiar lá dentro da jornada a mudar essa mentalidade, a mudar essa forma que você tem. Você não precisa, mais uma vez, você não precisa continuar sofrendo. Há anos e anos você vem trazendo aí essa carga negativa, esses comportamentos negativos para sua vida. Você está vendo que não está dando certo. Você está vendo que não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta você se esconder no quarto escuro. Não adianta, porque o problema vai continuar ali. Você vai aprender a enfrentar esses medos, a enfrentar esses desafios, a fazer esses desafios, melhor dizendo, sabe? A passar por cima e mostrar para o seu medo, para a sua dificuldade, que quem manda é você. Você vai mostrar para a sua mentalidade que é você que dá as ordens, é você que conduz, é você que tem o controle. Gente, Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso conosco, que ele deu uma mente para a gente usar. Uma mente para a gente usar. A gente já pensou? Um cérebro, isso daí é novidade para vocês? Vocês não sabiam que Deus deu um cérebro para a gente usar, para a gente, sabe, crescer. Se vocês não sabiam, vocês estão sabendo agora. É verdade esse bilhete, é verdade. Deus deu um cérebro tão perfeito pra gente, só que infelizmente muita gente está usando a sua, como é que eu posso dizer, Márcia, sem ser, a não seu favor, né? Está usando para sabotar você mesmo, para te sabotar, para te deixar fraco cada vez mais. Você está acreditando no que foi armazenado aqui dentro de você há anos na sua infância. Pode ser que hoje ainda você ainda ouça muitas palavras negativas para você. Pode ser que hoje você ainda escute negatividade sobre o seu comportamento, sobre suas atitudes, sobre o que você está passando. Mas eu te pergunto, quem é que define você? São essas palavras? São a opinião dos outros? É aquilo que a gente até falou ontem. A opinião do outro é a opinião do outro. Depende do outro, é problema do outro. Eu quero saber da sua opinião sobre você mesma. É sobre você que eu quero saber. O que o outro pensa sobre mim, ou o que o outro falou todos esses anos sobre mim, é um problema do outro. É ele que tem que procurar ajuda. Mas e você? O que você sabe sobre você? O que você conhece sobre você? E nessa jornada de crescimento, de maturidade, principalmente, de imersão profundamente aí no seu eu interior, é onde a gente vai trabalhar profundamente essa mudança de mentalidade. Essas crenças aí negativas, vamos jogar fora, vamos construir crenças positivas, ressignificativas. Crenças onde você vai crescer muito mais, você vai evoluir. Você nunca viu nada igual, né, Márcia? E a gente vai chegando ao fim da live, viu? Vamos finalizando aí, né, Márcia? A Márcia tá aí no Instagram dela. Exatamente, gente. Gente, nós vamos finalizando por aqui. Lembrando que amanhã também tem live.
meio-dia e meia, às 12h30. Nós esperamos vocês. Mais uma vez eu peço perdão por ter ficado bem quietinha, mas eu consegui estar aqui e isso para mim já é uma conquista, que o meu corpo agora só pede ficar deitada, apesar de eu não poder ficar deitada, porque realmente agora o resfriado pegou e pegou com vontade, mas estamos aqui e eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Lembrando que o link para entrar no grupo da Jornada Recomeçar tá lá na bio da Raquel, porque eu ainda não coloquei na minha bio, mas eu vou deixar no meu stories o link também para você clicar, entrar lá, para vocês receberem todas as novidades de primeira mão, tudo que a gente for colocar ali, vocês vão estar lá dentro, já para poder estar recebendo essas novidades e também para poder saber dos próximos passos, para poder estar participando da Jornada Recomeçar. Raquel, quiser terminar, quiser falar. Tá certo. Isso, exatamente. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, por estar aqui conosco. A live vai ficar gravada. Envie essa live aí o máximo de pessoas que vocês puderem enviar para alcançar, né? Você sabe aí uma pessoa que está tendo esses padrões de comportamentos não positivos, né? Onde a pessoa está ali se sabotando dia após dia. Manda essa live. Entra no grupo onde você vai receber as informações por exclusividade, vão ser os primeiros, tá, a receber. Está no link da minha bio, eu também vou colocar nos stories, tá, para você só entrar e ficar lá quietinha esperando mais informações, vão ser as primeiras a receber, tá, as novidades. E muito obrigado, gente. A gente vai fazer um teste para ver se amanhã a gente faz pelo YouTube, a gente continua dessa forma mesmo, tá bom? Mas aí, logo mais, a gente vai estar passando mais informações para vocês. Então, ó, um beijo para vocês, gratidão, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que dê aí um restinho de semana abençoado. Tchau, tchau.